Você sabe o que é ética? Consegue diferenciar esse conceito do conceito de moral? Consegue identificar o que é uma ação ética ou uma ação antiética? Uma ação moral ou uma ação imoral? Se não sabe, fica com a gente nesse vídeo e você vai aprender isso e outras cositas más. Vem com a gente! Quem nunca ouviu falar que tal ação foi uma ação antiética? Que, portanto, essa ação não deveria ser considerada correta, justa, boa. Só que às vezes as pessoas acabam confundindo esses conceitos de ética e moral, de uma ação ética e de uma ação moral. Como é que nós podemos distinguir se uma ação é ética ou se uma ação é moral? Como é que nós podemos diferenciar esses dois conceitos? Que às vezes no próprio dicionário, no uso que a gente faz no senso comum, parecem ser sinônimos. Ora, a primeira ideia que nós precisamos ter em mente é que moral é um conjunto de normas e regras que ajudam a organizar a vida em sociedade. Uma segunda ideia é que esse conjunto de normas e regras diz para nós, para esse grupo de pessoas, para essa sociedade, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é justo e o que é injusto. Em suma, o que deve ser feito e o que não pode ser feito. Uma terceira ideia é que esses conceitos de moral vêm sempre acompanhado da coletividade. Ela é sempre relativa a esse grupo de pessoas, sempre relativo a esse agrupamento humano, a essa coletividade. Por isso que você vai ouvir falar sempre em moral cristã, moral judaica, a moral brasileira, a moral japonesa, a moral de diversos povos e diversas sociedades, perfeito? Ora, mas qual que é a diferença então de falar da moralidade como aquilo que deve ser feito, que não deve ser feito, que é bom, que é mal, que é justo, que é injusto, do conceito de ética? Qual que é a diferença? A diferença está que a ética não é algo relativo, ela é algo universal, porque ela é própria daquilo que há em todos nós seres humanos. Por isso que a ética, ela é sempre um princípio universal. Senhor, mas como assim um princípio universal? É o princípio que nos ajuda a buscar sempre a melhor ação dentro dessa sociedade. Mas como que a gente pode definir esse conceito? Simples. Ética é toda e qualquer reflexão que nós fazemos sobre os valores morais. Vamos dar um exemplo? Vamos. Quando você pega, por exemplo, a moral judaica, há 2000 anos atrás, nós tínhamos lá um sujeito chamado Jesus Cristo, ele nasce dentro da cultura judaica, ele absorve, adquire, entende, compreende, pratica os valores dessa cultura judaica. No entanto, há alguns momentos que ele entra em conflito com esses valores, com essa moralidade. Por exemplo, naquela vez que chamaram Jesus e colocaram uma mulher que foi pega em adultério na frente dele e falou assim: aí mestre, o negócio é o seguinte, essa mulher violou as regras morais da nossa sociedade. Nossa lei moral diz, apedreje-a. Jesus, o que ele fez? Entendendo que apedrejar talvez não fosse a melhor ação para aquele grupo, para aquele momento, ele faz uma reflexão ética. E é emblemático isso quando ele se agacha no chão, começa a escrever na areia, dá essa indicação de que, opa, vamos pensar um pouquinho no que nós estamos fazendo, vamos refletir, vamos usar essa capacidade racional de reflexão para pensar nessa prática nossa. E quando pressionado, os mestres da lei perguntam, novamente ele falou, ó, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Ora, esse questionamento, essa reflexão ética, ela é profunda, porque de um lado, Jesus vai tentar buscar a melhor ação para aquele grupo, portanto, ninguém apedreja ela, e o texto sagrado diz que um a um foram deixando o local, a começar dos mais velhos para os mais jovens. Isso é simbólico, porque aqueles que são os guardiões da moralidade são sempre os mais velhos, são os pais que ensinam as crianças, são os professores que ensinam os jovens e assim por diante. Então, portanto, um a um eles vão deixando aquele local, e aí que está a grande sacada. Para que agir de maneira ética? Para sempre buscar a melhor ação possível naquele momento, perfeito? Essa capacidade de refletirmos é universal, ela não é relativa.
são princípios universais, mas os valores de cada povo são relativos. E aí a gente começa a diferenciar e distinguir esses dois conceitos. E aí lembra da nossa abertura do vídeo? Eu falei, mas e como é que nós podemos identificar uma ação como moral, como ética, como imoral e como antiética? E aqui vem então a nossa segunda parte desse vídeo super esperto. Uma ação moral é toda e qualquer ação que está alinhado com os valores morais daquele povo. Apedrejar a mulher adúltera não era considerado errado, porque a moral judaica previa isso e educava as pessoas para fazerem isso. Então, quando Jesus não apedreja a mulher, podemos dizer então que ele estava sendo um sujeito imoral. Sim, Jesus é um sujeito extremamente imoral. Percebam que para você chamar Jesus de imoral, você tem que ter sempre um ponto de vista, um norte, um apoio. Qual é o apoio? É imoral para moral judaica. Não estou dizendo que a ação de Jesus foi errada universalmente, mas para a moral judaica, ele devia ter tacado pedra. Qualquer um naquele momento que tacasse a pedra estaria agindo de maneira moral, portanto, da maneira correta. Então Jesus foi imoral. Só que olha que louco isso, né? Ao mesmo tempo que ele é imoral, ele está fazendo uma reflexão para buscar o melhor a ser feito naquele caso. Portanto, essa imoralidade do Jesus, vamos dizer assim, está perdoada em nome da ética, porque graças à reflexão que ele faz, ele pode criar novos valores morais. E aí, portanto, ele vai dizer que eu não vim aqui para trazer necessariamente a justiça, para castigar, para punir, mas eu vim para trazer a misericórdia. Então, portanto, ele inaugura uma nova moral. Por isso que a gente vai falar da moral cristã a partir de então. Mas lembre-se, ele foi imoral. A ação imoral é toda e qualquer ação que viola ou que vai contra os valores morais daquele povo. Agora, quando é que eu posso dizer que a ação de um sujeito, uma ação, é considerada antiética? Essa é a pergunta mais difícil que a gente pode colocar numa prova sobre esses assuntos. E a definição também é muito simples. Lembre-se que ética é toda e qualquer ação, reflexão que eu faço sobre os valores morais. Quando você utiliza da capacidade de fazer essa reflexão para se beneficiar, não tendo em vista o bem comum, não tendo em vista a melhor ação na sociedade, não tendo em vista a excelência desta bondade, então, portanto, quando você quer se beneficiar e faz uso dessa capacidade de reflexão ética, então você está sendo antiético. Senhor, não entendi, me dá um exemplo. Vou te dar um exemplo. Ora, os nossos políticos, quantas vezes você já não viu que a ação de tal político foi antiética? É muito comum a gente fazer esse juízo sobre a ação dos políticos porque eles são os que criam as leis, são eles que criam as regras, portanto são eles conhecedores das normas, dos costumes, daquilo que deve ser considerado certo, daquilo que deve ser considerado errado. Só que muitas vezes eles votam numa lei, num projeto de lei, para tirar dinheiro, para poder se beneficiar. Eles fazem uso da votação lá no plenário, lá no Congresso, para poder fazer um lobby de uma empresa que bancou a campanha dele. Então, quando ele faz essa justificativa racional, partimos do pressuposto que quando eles estão aprovando uma lei, eles estão usando essa capacidade de reflexão racional. Então, quando ele faz uso disso para benefício próprio, portanto, ele está agindo de maneira antiética. Quando vocês fazem uma reflexão dizendo, nós temos um costume no nosso país de pagar impostos. Mas os impostos não são bem aproveitados. Mas os impostos aqui no país não funcionam porque é dinheiro jogado fora, porque é roubalheira, porque é corrupção. E você faz toda essa reflexão racional sobre esse costume do nosso povo. E aí, com esse discurso, você quer dizer, eu faço isso porque eu quero sonegar o imposto. No fundo, eu quero acalmar a minha consciência moral aqui, que me diz, porque isso é errado, porque você pode cair na malha fina, porque isso você vai ser punido não só moralmente, mas também civilmente. Então, quando você começa a fazer esse tipo de analogia para acalmar a sua consciência, você diz, não, eu sonego o imposto porque o imposto é mal aproveitado. Opa, peraí,
Você está usando dessa capacidade de reflexão sobre os costumes de um povo, do nosso povo no caso, para tirar benefício, porque você não quer pagar o imposto, você quer usar esse dia para tomar cerveja, por exemplo, você quer usar esse dia para viajar. Então, quando você faz uso dessa capacidade para se beneficiar, portanto, estamos diante de uma ação antiética. Deu para ficar claro? Nós podemos inserir mais um conceito aqui muito simples, que é o conceito de amoral e o aético. Quando você coloca o prefixo a diante de uma palavra, você está dizendo que indica uma negação ou que não tem aquilo. Por exemplo, o aluno é o ser sem lux, sem luz, sem conhecimento, por isso que ele vira aluno para aprender, para adquirir o conhecimento. O amoral é aquele ser que não adquiriu a moralidade. Muito bem, diante disso, finalizando essa nossa breve explicação, convido vocês a entenderem um pouco mais sobre isso, aprofundar os conhecimentos nos materiais que nós deixamos à disposição de vocês, para que vocês possam saber falar e, mais do que isso, vivenciar a ética e a moral da forma mais plenamente possível em sociedade. Valeu, abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!